Bom, hoje a explicação do dia será sobre regularidade de sequência, regra de sequência. Então, a gente sabe que toda sequência ela tem um padrão. Por exemplo, se eu falo para vocês bolinha, quadrado, o que vem depois? Vem bolinha. Então, a gente sabe que a regra dessa sequência é quadrado, bolinha, quadrado. Então, depois da bolinha vem o quadrado, depois do quadrado vem a bolinha. Essa é a regra dessa sequência. Nós vamos falar agora sobre a regra de sequência de números, ok? Sequência numérica. Aqui nesse jogo, que vocês conhecem muito, que é a amarelinha, tem a regra de sequência do número 1 até o 10. Qual que é a regra de sequência que eles utilizam? O que muda de um número para o outro? Se a gente olhar aqui, o primeiro número é o número 1, depois o número 2, o número 3. O que muda do primeiro número para o segundo número? E deste número segundo para o terceiro? O que vai mudar de um número para o outro? Que regra que eles estão seguindo para colocar esses números exatos na amarelinha? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Do número 1 até o 10. A única diferença daqui é que tem o zero no começo da reta. Então, se a gente colocar essa sequência numérica da amarelinha numa reta numérica, então, essa linha aqui se chama reta numérica, ok? Que possui vários números na reta, só que tem uma regra. Qual que é a regra de um número para o outro? O que muda do 0 para o 1? O que muda do 1 para o 2? Como que eu escolho o número 3 para vir depois? Por que é o número 3? E depois do 3, por que vem o 4? Qual que é a regra que eu tenho que seguir para saber qual é o próximo número dessa sequência numérica? Bom, vamos lá. Se eu tenho 0, marco 0 na mão. 0. E eu coloco mais um dedo. Com quantos eu fico? Coloco mais um dedo. Eu fico com 1. Agora, se eu tenho 1, marca 1 nas mãos. E eu coloco mais um, olha o mais um aqui embaixo. Mais um dedo. Quantos eu fico? 2. Agora nós estamos com 2. 2 dedos na mão. Se eu coloco mais um dedo, com quantos dedos eu fico? 3. Agora eu tenho 3 dedinhos na mão. Se eu coloco mais um dedo, olha o mais um aqui. Com quantos eu fico? 4. Agora eu tenho 4 dedos na mão. Coloca mais um dedo, ficaremos com 5. Então, olha o 5 aqui em cima. Agora eu tenho 5 dedos na mão. Coloca mais um dedinho. Olha o mais um aqui. Eu fico com 6. Todos colocando 6 dedos na mãozinha. Mais um. Quando eu coloco mais um, fica 7 dedinhos. Agora, com 7 dedinhos na mão, eu coloco mais um dedo. Eu fico com 8 dedinhos. Com 8 dedinhos na mão, se eu coloco mais um dedo, eu fico com 9. E por último, para terminar essa sequência numérica, se eu coloco mais um dedo na mão, eu fico com 10 dedinhos na mão. Todos os dedos levantados. Se eu tivesse um próximo número aqui, qual seria? Se eu tenho 10 dedos na mão e eu preciso de mais um, eu ficaria com 11. Então, o próximo número aqui, nessa sequência numérica, seria o 11, ok? Então, vamos lá. Então, a regularidade, a regra dessa sequência, olha o que está escrito aqui embaixo. Regularidade. Regularidade. Qual que é a regra que esses números seguem para completar essa sequência? Como que eu sei o que vem depois? É só somar mais um. Então, essa regra é D, olha o que está escrito aqui, D com E, fica D. Um
de 1 em 1. Então, a regra dessa sequência é de 1 em 1. Então, os números vão indo de 1 em 1. Toda vez que vai para o próximo número, acrescenta 1. Ok? Soma 1. Sempre que vai para o próximo número, acrescenta 1. Junta 1. Ok? Então, a regra dessa sequência é de 1 em 1. Aqui embaixo está escrito exatamente isso. De 1 em 1. A regra dessa sequência numérica é de 1 em 1. Os números vão aumentando 1 a cada vez que acrescenta um número. Ok? Então, vamos para a próxima parte. Aqui. Observando cada imagem, a gente vai descobrir o que completa aqui do lado, contando de quanto em quanto estão indo esses números dessa sequência. É de 1 em 1 também. Como que a gente descobre isso, Pro? Olha lá, onde que está o primeiro número? O primeiro número é o número 1. Depois, a gente não sabe o que vem, a gente tem que descobrir. E depois o 3. O que vem depois do 2 e antes do 3? Qual é a única possibilidade que tem ali no meio? Só pode ser o número 2, não tem outra possibilidade de número. Então, ali só pode ser o número 2. O que vem depois do 3, nessa bolinha vermelha que a gente vai descobrir, e antes do 5. Depois do 3 vem o 4. E antes do 5 é o 4 também. Então, aqui também só pode ser o 4. Fazendo essa primeira parte, a gente já consegue descobrir qual que é a regra da sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está indo de 1 em 1 também. Então, toda vez que vai para a próxima casinha, aumenta um número. Então, aqui eu tinha um dedo na primeira parte, na mãozinha. E aí, eu subi um dedo, ficou com 2. Subiu mais um dedo, fiquei com 3. Subiu mais um dedo, fiquei com 4. Subiu mais um dedo, fiquei com 5. Então, essa regra de sequência é de 1 em 1 também. Então, aqui, ó, D, 1 em 1. Os números estão indo também de 1 em 1. Cada vez que vai para a próxima casinha, aumenta um número, um dedinho. Ok? Vamos completar essa sequência. Então, se eu tenho 5 dedos na mão, eu subo um, fico com 6. Então, eu sei que aqui é 6. Se eu tenho 6 dedos na mão, eu subo apenas um dedo, eu fico com 7. O 7 já está escrito. Se eu tenho 7 dedinhos na mão, subo um dedo, fico 8. Então, 8. Mais um, 9. Mais um, 10. A gente vai colocar o 10 aqui. 10 mais 1, fico com 11. Então, a gente vai colocar, já tenho 11 aqui. 11 mais 1, fico com 12. 12 mais 1, fico com 13, que já está escrito. 13 mais 1, eu fico com 14. 14 mais 1, eu fico com 15, que já está escrito. 15 mais 1, eu fico com 16. 16 mais 1, eu fico com 17. 17 mais 1, eu fico com 18. Então, a gente vai colocar o 18 aqui. 18 mais 1, eu fico com 19. Já está aqui. 19 mais 1, eu fico com 20. Ok? Então, de 1 em 1. A regularidade dessa sequência é de 1 em 1. Então, a regra para elaborar, para construir essa sequência, é que os números estejam de 1 em 1. Ok? Vamos para a próxima parte. Então, vamos lá. Agora, como que eu descubro qual que é a regularidade dessa sequência? Olha os números que estão anotados. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos lá, se eu tenho 0 dedinhos na mão, sobe uma mão fechada, simbolizando o 0. Ok?
Meu próximo número é 2. Quantos dedos eu preciso levantar para chegar no 2? 2 dedos. Agora eu tenho 2 dedos na mão. Quantos dedos eu preciso levantar? Marco 2 dedinhos na mão para chegar no 4. Quantos dedos eu levanto para chegar no 4? 2. Agora eu tenho 4 dedos na mão. Quantos dedos eu levanto para chegar no 6? 2. Eu tenho 6 dedos na mão. Quantos dedos eu levanto para chegar no 8? Levanta 2 dedinhos. Vai chegar no 8. Agora, com 8 dedos na mão, se eu levantar mais 2 dedos, eu chego no 10. Ou seja, essa regra, essa regularidade dessa sequência é sempre mais 2. Então, 0 mais 2 é 2. Agora, 2 mais 2 é 4. 4 mais 2, eu vou colocar mais 2 aqui embaixo, fica 6. 6 mais 2 fica 8 aqui em cima. 8 mais 2 fica 10. Então, essa sequência não é de 1 em 1. De um número para o outro, não levantou apenas um número, levantou 2. Então, de um número para o outro, eu estou somando o número 2. Não estou somando o número 1. Então, não é de 1 em 1. É de 2 em 2. Os números estão indo de 2 em 2. Ok? Se eu tivesse um outro número aqui, qual seria o próximo depois do 10? Se eu tenho 10, eu preciso somar o número 2. 10, 11, 12. Levanta os dedinhos quando a Pro fala. O 11 e o 12. Vamos lá. Eu tenho 0 dedinhos na mão. Se eu estou no 10, quando eu falo 11, levanta um dedinho. Quando eu falo 12, levanta mais um dedinho. Então, eu somei 2 junto com o número 10. Ficou 12. 10, 11, 12. Somei 2 números depois do 10. Então, se tivesse um número depois do número 10, seria o número 12. De 2 em 2. Por que eu não coloquei o 11, Pro, depois do 10? Porque a regra dessa sequência não é de 1 em 1. Se fosse de 1 em 1, seria o número 11. Porque logo depois do 10 vem o 11. Só que é de 2 em 2. Depois do número 10 vem o 11. Já somei 1. Depois do número 11 vem o 12. Aí sim eu somei 2. Então, 10 mais 2 é 12. Ok? E a regra dessa sequência aqui que está na reta numérica, então isso aqui se chama reta numérica. A reta numérica, ela existe para colocar uma sequência numérica embaixo. Então aqui está a reta numérica e aqui está a sequência numérica. Tá? Então a regra dessa sequência numérica, colocada nessa reta numérica, é de 2 em 2. Os números estão escritos de 2 em 2. Ok? Vamos para o próximo. Então, vamos agora pintar uma sequência dos números de 5 em 5. E depois a gente vai escrever os espaços que faltam lá embaixo. Ok? Primeiro, vamos localizar o primeiro número que está lá embaixo. Na sequência, o primeiro número é o número 5. Olha lá embaixo, na sequência numérica que a gente tem. 5. Ok? Então, eu localizei o 5 aqui. Vamos contar agora os 5, se eu andar 5 casinhas, porque essa sequência é de 5 em 5. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu andei 5 casinhas, olha só. Eu estou na casinha do número 5. Vou andar 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu andei 5 casinhas apenas, até o número 10. Então, eu já cheguei no número 10, que é o segundo número. Agora, eu preciso descobrir que número que vem aqui nesse espacinho que está vazio. Se eu andei 5 casinhas na primeira parte, eu vou ter que andar 5 casinhas em toda a sequência, para descobrir todos os números que estão ali. Ok? Porque essa é a regra
dessa sequência, de 5 em 5. Então, eu estou aqui no 10. Eu vou andar 5 casinhas. Conta com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5. Qual o número que eu parei? O 15. Então, eu vou escrever 15 lá no espaço que falta. Deixa eu diminuir a letra. Então, vamos escrever o número 15 aqui. Ok, agora eu parei no número 15, lá na tabela, vou andar mais 5. Então, aqui é onde eu parei. Eu parei nessa casinha. Deixa eu fazer essa marcação. Então, 15 era um dos números. Agora, eu vou contar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu parei no número 20. Então, aquele espaço que está vazio é o número 20, do lado do 15. Só que aqui do lado do 20 já tem um número. E aí tem como a gente ver se a gente está fazendo certo. Que número que precisa vir depois do 20? O 25. Então, vamos contar 5 casinhas e ver se para no 25. Vamos contar 5 casinhas e ver se para no 25. Vamos lá. A gente está aqui, ó, no número 20. Estamos aqui, vamos lá contar na próxima linha. 1, 2, 3, 4, 5. Parei no 25. Então, tá certo. Depois do 25, eu preciso descobrir que número que vem. Vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número 30. Vamos completar. Por que eu estou contando 5 casinhas sempre? Porque é a regra dessa sequência de 5 em 5. Ok? Depois do 30, vai vir o quê? Vamos descobrir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, veio o número 35, depois do 30. Depois do 35, vai vir o quê? Vamos contar mais 5 casinhas. Pro, e se eu não tiver essa tabela para eu sempre olhar? Então, marca o 35 na cabeça e 5 dedos na mão, que é os que vocês vão andar. Vamos lá. Vai baixando os dedos quando a Pro for falando os números. 35 tá na cabeça. 36 abaixa um dedo. 37 abaixa outro dedo. 38 abaixa outro dedo. 39 abaixa outro dedo. 40. Então, eu abaixei os 5 dedos e cheguei no número 40. Aqui, ó. Ok? Marcamos o 40 lá embaixo. Agora, eu coloco 40 na cabeça e 5 dedos na mão. Vamos lá. Vai abaixando os dedinhos. 41, 42, 43, 44, 45. Chegamos no número 45. Aqui, ó. Então, depois do 40, vem o 45. Já tem o número 50 ali na mão. Ali na sequência. Vamos ver se está certo? Põe o 45 na cabeça e 5 dedos na mãozinha levantados. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cheguei no 50. Então, se eu for de 5 em 5, completando essa sequência numérica, vocês podem fazer sozinhos. Pode pausar o vídeo e tentar completar com a tabela ali em cima. Vai chegar no número 100. Ok? Porque essa sequência numérica tem a regra de 5 em 5. Os números estão colocados aqui embaixo, contando sempre mais 5. Então, a regra dessa sequência é de 5 em 5. Essa é a regra dessa sequência aqui embaixo, tá? Então, a regra dessa sequência aqui é de 5 em 5. Vamos ler os números que estão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Então, esses números estão indo de 5 em 5. Sempre o próximo número terá mais 5 para somar, para descobrir o que vem depois, ok? Vamos lá para a próxima parte. Aqui, eu quero só que vocês entendam que essa sequência está indo de 10 em 10. Então, essa sequência aqui está indo de 10 em 10. Então, esse primeiro número, o número 10, se eu colocar mais 10, eu fico com 20. Olha o 20 aqui em cima. Se eu colocar 20 mais 10, eu fico com 30. Se eu colocar 30 mais 10, olha o mais 10 aqui embaixo, eu fico com 40. Se eu colocar o 40 mais 10, eu fico com 50. Então, a regra dessa sequência é de 10 em 10, porque os números sempre estão aumentando 10 casinhas. 10 números. Então, vamos escrever aqui. A regra dessa sequência é de 10 em 10. Ok? Então, mais uma vez, vamos ler o que está escrito aqui. 10 mais 10 aqui embaixo é 20. Mais 10 é 30. Mais 10 é 40 e mais 10 é 50. Se eu tivesse mais um número aqui nessa sequência, 50 mais 10, quanto seria? 60. Então, se eu tivesse mais um número aqui, seria o número 60. Ok? Vamos para a próxima parte. Essa reta numérica, ok? Se eu for caminhar com esse coelhinho de 1 em 1, ele está no ponto 0, aqui em roxo, vocês estão vendo? Então, se eu for caminhar com ele de 1 em 1, ele vai andar daqui para cá, 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 de 1 em 1, tá vendo? Se ele fosse andar nessa reta numérica de 2 em 2, do 0 ele ia pular para o número 2. Do 2 ele ia para o número 4. Porque ele está andando duas casinhas, ó. Agora ele está aqui no 4. 5, 6. Ele andou duas casinhas. 7, 8. Ele ia aqui para o 8. 9, 10. Ele ia pular aqui para o 10. 11, 12. Ele ia aqui para o 12. Então, essa sequência numérica ficaria 2, 2. Depois do 2, eu ia marcar o 3? Não, porque minha sequência está indo de 2 em 2. Então, depois do 2, eu andei o 3 e o 4. Parei no 4. Depois do 4, eu andei o 5 e o 6. Parei no 6. Depois do 6, eu andei o 7 e o 8. Parei no 8. Depois do 8, eu andei o 9 e o 10. Parei no 10. E depois do 10, eu andei o 11 e o 12. Parei no 12. Então, essa sequência numérica que a Pro acabou de escrever aqui, que é 2, 4, 6, 8, 10, 12, ela tem a regra de andar de 2 em 2, ok? Pro, e de 3 em 3, como que ficaria? Então, ele está lá no 0, o coelhinho, ele vai andar 3 casinhas. 1, 2, 3. Então, o primeiro número da sequência de 3 em 3 ficaria 3. Depois do 3, ele anda mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Ele pararia no 6. Depois do 6, 1, 2, 3. Pararia no 9. Depois do 9, 1, 2, 3. Pararia no 12. E se ele fosse caminhar de novo, com essa regra de 3 em 3, qual é o número que ele cairia? Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Pausa o vídeo e me fala. Se vocês falaram que pararia no 15, vocês contaram certinho. Por quê? Porque ele caminhou mais 3 bolinhas. 1, 2, 3. Ele para no 15.
Então, os números da sequência de 3 em 3 ficaria 3. Depois do 3, o 6. Depois do 6, ficaria o 9. Depois do 9, o 12. E depois do 12, o 15. O Pro vai parar por aqui, mas o coelhinho poderia continuar caminhando de 3 em 3. Ok? Vamos para a próxima parte. Agora nós vamos entender como que a gente pode usar essa reta numérica para somar. Ok? Então vamos lá, vamos fazer uma soma com essa reta numérica. O coelhinho, vamos imaginar, lembra que a soma a gente usa o sinal de mais. Então já vamos colocar aqui o sinal de mais. Ok? O coelhinho andou quantos números em roxo ali? Ele andou 4. Tudo bem? Então, primeiro ele andou 4. Ele vai andar mais, eu já coloquei o sinal de mais aqui. Então, ele andou 4 mais, vamos ver quantos mais ele vai andar. 4 mais, deixa eu voltar, para não estar mais embaixo esse valor. Então, o coelhinho já andou 4 espaços. 4, deu 4 passos. Mais, quantos passos ele andou a mais depois de ter dado 4 passos? 3. Então, a gente vai colocar mais 3. Então, primeiro ele andou 4, depois ele andou 3. Então, 4 mais 3 é igual... Que número que ele chegou andando 4 passos e depois mais 3 passos? Qual é o número que está a bolinha verde lá em cima? O que vem depois do 6? Está bem em cima do número ali. O 7. Então, ele andou 4 passos mais 3 passos e chegou no número 7. Então, 4 mais 3 é igual a 7. Esse é o registro matemático. Olha só o registro matemático aqui embaixo. 4 mais 3 igual a 7. Ok? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai ver que ele andou 8 passos. Vamos marcar o número 8 lá embaixo. Ele deu 8 passos, mais, vamos ver quanto mais ele andou? Quantos passos mais ele deu? Mais 5 passos. Então, ele deu primeiro 8 passos, mais 5 passos. Que número que ele chegou, dando essa quantidade de passos? O 13. Então, a bolinha verde está lá no 13. Então, quer dizer que o meu registro matemático da caminhada do coelho, nesse caso, deu 8 mais 5 passos igual a 13 passos. Ok? Esse é o registro matemático, uma soma, usando o sinal de mais, com a reta numérica. Vamos ver agora, apagar essa parte e fazer novamente o registro matemático. Vamos fazer esse registro matemático. Primeiro, quantos passos ele deu? Ele deu 3 passos. Depois, mais, quantos passos ele deu? 8 passos. Então, 3 mais 8 igual, que número que ele chegou? A 11. Então, é esse registro matemático dessa caminhada do coelho. Ele deu 3 passos mais 8 passos. No total, ele deu 11 passos. Ok?